Olá, meus amados irmãos e irmãs. Veja a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Meus irmãos, essa recomendação, apesar de tão singela e particular, muito pessoal, né? Ela nos lembra de algumas verdades importantes a respeito de como podemos nos portar e como podemos entender esse momento de pandemia, de crise na saúde mundial, causada aí pelo Covid-19, transmitido pelo coronavírus. A primeira dessas verdades é que, meus irmãos, nós vivemos em um mundo caído, um mundo que, por causa do pecado, a natureza, que foi criada muito boa pelo Criador, passou a produzir ervas daninhas, espinheiros. Agora, o nosso corpo produz células cancerosas, há bactérias, há vírus que nos fazem mal e até mesmo tiram a nossa vida. Nós vemos nesse mundo onde há toda sorte de males, e Paulo reconhece isso na enfermidade do pastor Timóteo. Isso não é falta de fé, pelo contrário, a fé nos faz levantar o olhar para cima, ansiando pela redenção dos filhos de Deus na volta de Jesus, porque somente lá nós não teremos mais enfermidades, não teremos mais luto nem lágrimas. A segunda verdade que esse texto nos lembra é que, meus irmãos, a bondade do Criador continua se manifestando na criação, mesmo sendo caída. Se o vinho era efetivo ou não para as enfermidades de Timóteo, nós não sabemos. Mas o fato é que a humanidade sempre teve essa percepção de que Deus havia colocado elementos e princípios na própria criação, mesmo caída, nos quais nós poderíamos encontrar propriedades que poderiam nos fazer bem, combater as enfermidades. E até hoje a inteligência humana, muitas vezes usada para o mal, muitas vezes usada para negar Deus, é também pela graça do Senhor usada para beneficiar as pessoas. Em outras palavras, nós temos médicos que nos orientam e nos ajudam a lidar com essa doença. Então, se você tiver sintomas de gripe, descanse, se hidrate. Se houver uma dificuldade respiratória mais forte, procure o médico. E talvez seja até necessário que você sofra uma hospitalização. Mas em tudo isso, como crentes, nós vemos a bondosa mão do Senhor nos ajudando a superar a enfermidade. E por outro lado, nós devemos também interceder ao Pai, sim, para que Ele dê sabedoria aos cientistas, de maneira tal que tenhamos, quem sabe, uma vacina, um remédio que possa diminuir o impacto e os males deste vírus na humanidade. E enquanto isso não acontece, vamos também interceder ao Pai para que Ele conceda aos profissionais de saúde resistência física, emocional, sabedoria, paciência, imunidade, amor pelo seu trabalho. Uma terceira verdade que esse texto nos ensina é sobre a sabedoria cristã. O crente confia a sua vida ao seu Pai, mas ele sabe que não deve tentar ao seu Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, citou uma passagem de Deuteronômio quando ele estava sendo tentado no deserto por Satanás. O diabo quis convencer Jesus a se expor a um perigo desnecessário e Jesus então disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Se Deus nos permite passar por tribulações como essa que Ele tem enviado sobre a humanidade nesse momento, nós não devemos nos expor gratuitamente aos males que esse vírus traz, numa expectativa de que Deus nos livrará, simplesmente porque Ele não prometeu isso para nós. Pelo contrário, o Senhor Jesus claramente diz que nós passamos e passaremos por aflições nesse mundo. Paulo está simplesmente reconhecendo que a enfermidade de Timóteo é uma dessas aflições. Então, se mesmo sabendo da nossa fragilidade perante os perigos do mundo caído, ainda assim nos aventuramos e nos expomos gratuitamente ao perigo, então nós estamos tentando ao Senhor. Isso não é fé, isso é pecado. O pecado da soberba de se achar especial demais para ser contaminado neste mundo. Uma quarta verdade que esse texto nos lembra é do amor cristão. Em meio às várias preocupações com seu próprio ministério apostólico, com o ministério de Timóteo, que tinha alguns problemas lá na igreja de Éfeso, Paulo para e guarda um tempo, um momento para verificar
como está a saúde do jovem e fazer-lhe recomendações. Nós bem podemos imitar Paulo nisso, viu, meus irmãos? Nesse cuidado uns com os outros. Evidentemente, nós precisamos interceder pela vida e pela saúde dos irmãos, dos familiares. Podemos fazer um pouco mais, quem sabe dar aquela ligada carinhosa para algum membro que não vemos já há algum tempo e que não sabemos se está bem ou não. Uma visita, especialmente aos idosos que são vítimas preferenciais do Covid-19, né? Faça essa visita, faça essa ligação, demonstre esse cuidado para com os irmãos da fé. Isso é valoroso diante do Senhor. Aliás, podemos até avançar um pouco mais nesse cuidado, quem sabe ajudando na compra de um remédio, na ida a uma consulta, fazer um exame, seja uma ajuda financeira, seja dirigindo mesmo. Tudo isso é importante nesse momento como manifestação do amor cristão. Inclusive, meus irmãos, o cuidado de não sermos transmissores do vírus uns para os outros. Um aperto de mão, um abraço, um beijo caloroso, em outras ocasiões, seria uma manifestação de carinho. Mas no presente momento, seria uma manifestação de falta de cuidado, de zelo para com o bem-estar do outro. Nós, como uma comunidade que se importa uns com os outros, devemos encarar esse momento com sabedoria e, quem sabe, encontrar outras formas de manifestar aquela alegria de nos encontrarmos mais uma vez. Balançando a cabeça, dando um sorriso bem aberto, abanando as mãos, dando um joinha, quem sabe até piscando um olho. Mas temos que encontrar outras maneiras que não comprometa a integridade, a saúde do nosso irmão. E por fim, meus irmãos, esse texto maravilhoso nos lembra de uma quinta verdade, a verdade do amor do Pai Celestial por cada um de nós. Veja bem, Paulo, no começo dessa carta, chama Timóteo não apenas de colega de ministério ou de tutelado, mas ele diz que ele é um filho na fé. Então, esse cuidado que ele está tendo é o cuidado paternal, mesmo à distância, com a saúde de Timóteo. E nisso, ele reflete para nós o cuidado do amor de Deus. Sim, esse mesmo Senhor que cuida das nossas vidas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem nosso, inclusive enfermidades e tribulações. A maior prova do amor de Deus por nós é que Ele entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos ter perdão dos pecados, comunhão com Ele, abundância de vida e vida eterna. Então nós temos certeza desse amor e desse cuidado paternal sobre nós. E essa certeza é que varre dos nossos corações toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo com a saúde, com o bem-estar, com os nossos negócios, com a nossa vida. Então, é como filhos amados que nós devemos ouvir as notícias, às vezes alarmantes, dessa pandemia. E se porventura tivermos algum episódio de contaminação na nossa comunidade, na nossa família, na nossa própria vida, precisamos encarar isso nos lembrando de que o Senhor dos Exércitos é o nosso Pai e que Ele nos ama profundamente e que em todo tempo nós podemos confiar nesse amor. Meus irmãos, que essas verdades acerca do mundo, de nós mesmos e de Deus possam trazer sabedoria, paciência e consolo para as nossas vidas neste momento. Que Deus nos abençoe a todos.